Oi, eu sou a Leia. E eu sou o Gerson, seja bem-vindo a mais um vídeo de Cine Comando. Charles Lee Ray é morto dentro de uma loja de brinquedos e decide se vingar através de um ritual voodoo, na qual envolve um boneco. O longa é um dos filmes que mais assustam as pessoas. Mesmo quem não assistiu, só de pensar no boneco vivo, ficam apavorados. Porque quando eu era criança eu tinha medo, não fazia ideia do quanto o filme era bom. E a minha irmã, ela tinha uma boneca, então eu achava aquela boneca assustadora. Aí eu pensava, se eu assistir o filme, essa aqui é a vida. E para chegar no resultado final, o Don Mancini teve 3 inspirações para fazer, ele ter essa ideia de criar o Chuck. Sendo elas, a linha de brinquedos Cabbage Patch Kids, que era uma linha de boneca cabeçuda muito estranha, que tinha um monte de brinquedo, assim, que tu usava para brincar com as bonecas, assim, acessórios, essas coisas, sabe? E foi uma das inspirações. Aquele consumismo de tipo assim, a criança tem que levar a boneca, tem que levar o brinquedo para brincar com a boneca, e tudo era vendido separado. A segunda inspiração é o filme Trilogia do Terror, de 1975, que tinha um boneco em miniatura com uma faca tentando acertar o pé da pessoa. Era muito bizarro, eu ainda não assisti esse filme, mas eu vi alguns trechos e eu entendi a inspiração. É bem interessante, é bem semelhante ali ao jeito do Chuck tentar atacar sendo pequeno, assim, sabe? Só que eles fizeram um boneco em miniatura, então é ridículo, sabe? O tamanho do Chuck já é um pouco mais aceitável. Eu não vi sobre esse filme, é muito pequenininho. Sim, ele é bem pequenininho, é uma miniatura mesmo, bonequinho assim, tipo 15 centímetros mais ou menos, sabe? Parece uma porcaria. É muito porcaria, é horrível. Mas é assim, uma ideia que foi instigando. Pô, e se esse boneco fosse um pouco maior? O perigo a tensão é maior, né? E o terceiro dessa lista é de uma série chamada Twilight Zone, um episódio chamado Living Doll, que inclusive essa série em preto e branco. Então, assim, pelos recursos limitados e tal, fazer uma boneca, se mexer, essas coisas era muito difícil. Então, o terror era meio psicológico, sabe? Era uma coisa meio subjetiva. Tanto que tem uma das cenas que tem uma pessoa que escorrega no corpo da boneca e cai na escada. Tipo assim, parece mais boca abertice do que de fato uma boneca assassina. Tipo, a boneca, vou ficar aqui pra ele acertar minhas costelas e cair da escada. Eu vou cair! E existem também outras referências que vieram de outras pessoas que estavam ali desenvolvendo o Chuck, né? Porque, inclusive, isso foi uma briga, assim, que até hoje... É tipo o Jason, sabe? Um cara que diz que criou o Jason, outro que criou a história do Jason, aí eles ficam brigando e até hoje a gente não consegue ter muita coisa. Ainda bem que o Chuck não é tão travado, que nem a obra do Jason, né, de Sexta-feira 13. Então tem até hoje sim problema, né, com o Chuck, tem gente brigando, o Don Mancini, e entre outros caras também, né, que estão envolvidos, né, tem o Tom Holland também, que não é o Homem-Aranha, tá, pessoal? Esse aí foi um cara, inclusive, indicado pelo Steven Spielberg, e que ele ajudou bastante a desenvolver a história. Além dessas referências que se tem, né, sobre o Chuck, o interessante é saber como ele chegou até onde ele chegou. E no começo, eles queriam que uma mulher fizesse a voz do Chuck, porque eles gostaram da ideia do demônio Pazuzu, que era feito no filme do Exorcista, que era uma mulher que dublava. E até era uma voz que ficava bastante assustadora. E aí eles queriam fazer tipo uma voz eletrônica pro Chuck. Só que isso tira um pouco da conexão do Charles Lee Ray. Perde até, inclusive, um pouco da essência do perigo que ele pode trazer. Imagina, me solta a sua... É até engraçado, né? É bizarro. Mas o é filme... isso. Não ia ser legal. Então, assim, eles entregaram... Olha só, o filme tinha 2 horas de duração. E eles falaram, tá, primeiro, o filme tá muito longo, é um filme de terror. Tem esse lance da voz da mulher que eles não gostaram. E outra, o Chuck tá aparecendo demais. O Chuck, eles tinham que tentar tirar o excesso do Chuck em tela para causar mais tensão, porque o lance do Chuck poder estar em qualquer lugar durante o filme é o que dá um pouco de tensão nos personagens. Porque, pensa, é um boneco pequeno, se tu vê ele correndo é só dar um chute e ele já voa longe, entendeu? Então tem que ter essa tensão de aonde que tá esse boneco. Então eles corrigiram isso, ainda bem, né? Tanto que a mulher pega ele no ar e faz assim. Sim. Tem como. Aquela cena lá é a mais engraçada, na minha opinião. Beleza, vamos falar então um pouco aí sobre as ideias que eles trouxeram do roteiro antes de ser esse Chuck que a gente tá falando. Primeira ideia, olha só que louco. Eles queriam fazer com que o Andy espancasse o Chuck, e espancasse a um ponto absurdo, do tipo assim, vou tratar mal meu boneco, mas inclusive ele sendo feito para isso. O boneco sangrar no corpo inteiro, ou seja, tu espanca e ele sangra. E aí, por alguma razão, ele se machucasse, o sangue dele misturasse com o boneco e o boneco criasse vida. Como se fosse, tipo assim, sabe Voldemort e Horcrux? A parte malvada, a parte do Andy, da violência, aquela maldade ir pro boneco.
E aí tudo que o Andy sente de negativo sobre as pessoas acaba sendo levado pro boneco e o boneco faz as coisas ruins, entendeu? O que não te lembra uma coisa, embora feito de uma maneira um pouco mais inteligente? Lembra o filme do Chuck, Brinquedo Assassino, que foi lançado em 2019? Que foi uma releitura do primeiro Brinquedo Assassino, aonde o boneco, na verdade, ele é um robô e ele começa a observar o comportamento das pessoas, vê as coisas erradas e começa a julgar e a tomar atitudes de acordo com o que está acontecendo. É um pouco semelhante com isso, né? Eu acho que eles pegaram... muito desse filme. Não lembra? Não. Eles pegaram a essência do que eles queriam fazer no começo e colocaram na prática, mas de uma maneira mais inteligente. Inclusive é muito bom esse filme, eu gosto. Então é bem legal, eles usaram a tecnologia e adaptaram esse roteiro antigo do Chuck, como eles queriam fazer, porque essa ideia do sangue é um boneco feito para sangrar, para as crianças espancar. O que é isso? Não faz sentido. Não vai vender, vai fazer com que o Andy se torne antipático, o público não vai gostar dele, vai torcer pro boneco, porque o boneco foi espancado, coitado do boneco. Então, assim, foi recusada essa ideia, né, e ainda bem, mas a ideia inicial era essa. Outra ideia de roteiro é fazer meio que um suspense, quem matou quem. Fazer o público ser manipulado pelo boneco e pelo Andy ao mesmo tempo. Que daí eles vão ficar pensando, né, quem que matou? Aí uma hora o Andy fica em evidência, é o Andy, daqui a pouco, é o boneco. Só que assim, ideia tosca, né, porque tipo assim, tu vai enfiar um boneco que fala no filme pra quê? Pra dançar? Óbvio que ele é um assassino, cara. Não, e vocês acham que acabou por aí? Tem mais ideias maravilhosas. Eles queriam fazer a transmissão de almas através da cadeira elétrica. Aí vocês perguntam, mas onde é que tá o boneco nessa história? Aí vai cair um raio lá dentro da loja de brinquedo e vai pra alma do boneco. É uma ideia até criativa, assim, né? Mas não chega nem aos pés da ideia que foi, assim, afinal. Embora, sendo bem sincero, eu não vejo um cara que nem o Charles Ray, vou aprender hoje sobre voodoo. Como é que faz esse lance aí? Dá pra fazer uma transfusão de alma? Que interessante. Vou aprender sobre isso, vou fazer esse curso. Você é meu coach agora. Nossa, que incrível, eu aprendi sobre voodoo. Nunca apliquei, mas estou convicto que isso funciona. Vou pintar todas as minhas paredes com esse tal de bandalá, sei lá das quantas, e vou reverenciá-lo. Obrigado, bandalá, por ter mostrado a vida... Sendo que ele só falou com o cara depois, dizendo, funciona teus bagulho. E por que aquela devoção se ele não sabia que funcionava? Mas que eu entendi, eles tinham uma amizade, diz que ele passava muito tempo com aquele cara. Sim. Só que como ele é um psicopata, ele começou a desenhar, eu acho que endeusar o cara também. Eu não sei, é um troço estranho de entender, sabe? Porque eu acho que isso foi mal escrito. Por quê? Porque ele falou como se aquilo funcionasse. Ele deixou aquela mensagem antes de morrer. Como é que ele sabia que funcionava? E outra, ele não sabia, porque ele falou pro cara, teus bagulho funcionam mesmo, cara, parabéns. Entendeu? Ele só aplicou depois que ele morreu. Então, entendeu que tá meio desconectado? Não faz muito sentido. Então eu acho que isso é um furo do roteiro, sabe? E ele não combina com isso. Eu fico imaginando alguém falando, você quer ouvir hoje a palavra de voodoo? Cai fora, cara. Mas deu certo, porque até hoje eles usam isso aí e funciona, né? Apesar dos problemas que eles tiveram lá no começo, principalmente se tratando sobre a dublagem do personagem, quando eles trouxeram o Brad Dourif pra dublar o boneco, foi tudo muito rápido. Diz que ele mandou bem ali, fez a dublagem rápida e, tipo assim, o filme nem tinha sido gravado ainda. Então, pra eles foi muito fácil pegar as falas, ouvir e fazer o boneco falar daí. Não era tipo assim, o boneco mexeu a boca e ele tinha que enquadrar. Ele não teve esse trabalho, ele só falou as frases, os caras encaixaram lá o boneco lá e... Pro filme todo. Ele praticamente adiantou o trabalho todo dele. A única pessoa que ganhou o prêmio em Brinquedo Assassino foi a Catherine Hicks, o prêmio Saturno de melhor atriz. E eu acho que foi merecido. E uma curiosidade, o Andy, esse ator aí, o papel meio que foi aberto assim a público. Falou assim, a gente precisa de uma criança aí que mande bem. Aí o pessoal fala, fazendo teste e tal. E diz que o ator do Andy, ele esqueceu as falas dele na segunda apresentação lá de teste. E aí ele sabia que se ele falasse que ele esqueceu, a mãe dele ia bater nele. Então ele fingiu que sabia o roteiro, falando um monte de coisa que não condizia com nada, assim. E eles meio que começaram a perceber. Tipo assim, o que tu tá, né? Ele, que minha mãe vai me bater. Então eu tenho que convencer ela que eu sei. E eles, criança esperta, é essa criança que a gente precisa. Chamaram ele pra ser o Andy. As atitudes da mãe dele meio estranhas. Se tu errar o roteiro, tu vai apanhar, moleque. Parecem uns pais aí que a gente conhece, né, de Hollywood. Mas é que eu acho que foi uma coisa assim, meio que natural. Do tipo assim,
Pô, a gente vê, tu quer ser ator, ó, tá que tuas falas, vai atuar, brinca depois. Aí a criança vai lá e não estuda, esquece, sei lá. Tipo, pô, a gente veio até aqui, agora tu vai fazer essa porcaria aqui, né? Entendeu? Não dá pra julgar, eu não sei a que ponto que foi. É uma curiosidade, só pra justificar, né? É uma curiosidade de roteiro, a gente não sabe como é que procedeu. Às vezes é coisa de criança, eu vou apanhar. Mas... foi aquele medo, né? Do tipo assim, né? É isso. Eles acharam engraçado e falaram, pô, teve todo aquele trabalho de me trazer aqui. Então é isso, né? Daí ele foi escolhido. Ótima escolha, ele mandou muito bem. E, pra variar, como sempre, né? Esse foi um filme que, assim, teve muito trabalho pra ser lançado, pra ser aceito, porque teve muita gente protestando contra o filme, falando que ia ser um péssimo filme, que ia fazer com que as crianças ficassem com medo de brincar, que iria envolver o lance infantil, sabe? Tipo, várias coisas, né? Violência com criança, isso e aquilo. E o filme, ele já, pra começar, ele já foi lançado direto pra VHS, ele não foi lançado pra cinema. Então, já começa por isso. Não sabia que o Chuck não tinha ido pro cinema. Sim, ele foi direto pro VHS. Tanto que até os filmes do Chuck, assim, a maioria pelo menos, né, vieram direto pra DVD. Eu acho que o único que eu me lembro, tá, pessoal, eu não tive, assim, essa cuidado de ver qual filme saiu. Eu acho que a Maldição de Chuck foi pro cinema. A Noiva de Chuck também foi. Foi? Eu não sei. Eu tenho quase certeza que também foi, depois eu vou dar uma olhada. Não tenho certeza. Eu sei que o Culto de Chuck foi direto pra DVD. Tanto que quando ele saiu eu já fui comprar. Porque ele tava bem famosinho na época de lançamento. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder deixar um like, se inscrever no canal, ajuda muito o canal aí. Se quiserem também deixar um comentário aqui, falar o que vocês acham do filme, a gente agradece. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau!